Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando a nossa Agro Live News aqui pelo blog do Mário Bittencourt no Instagram. Muito grato a todos que nos acompanham aqui pelo Instagram, também pelas outras redes sociais do nosso blog e principalmente no canal Rural, no blog do Mário Bittencourt. Hoje o assunto da nossa Agro Live News é o controle da mosca das frutas na região do Vale do São Francisco. A gente vai conversar com o Tássio Lustosa, que é gerente executivo da Vale Export, que é a associação que representa os produtores e fruticultores, hortifruticultores hortigranjeiros também da região do Vale do São Francisco. A mosca das frutas é uma das principais pragas que atinge as frutas em geral no Brasil. Ela tem várias espécies, né? E no caso da Bahia, da região do Vale do São Francisco, ela tem uma espécie que atinge mais 99% mais ou menos as frutas da região, principalmente a manga e a uva, né, que é bastante exportada. E a AgroLive News ela tem o apoio do site Marketing no Agronegócio e da Horus Aeronaves. Você quer dicas para se destacar nas redes sociais? Então acesse www.marketingnoagronegócio.com.br. No site você pode baixar gratuitamente o mais recente livro do jornalista Rodrigo Capella, Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas. Acesse marketingnoagronegócio.com.br e baixe já o seu livro. Com a tecnologia oferecida pelos drones da Horus Aeronaves, você pode ter até 50% de economia, melhorar o seu trabalho em campo e aumentar a produtividade na lavoura. Acesse horusaeronaves.com. É um especialista e dê os primeiros passos para diminuir os custos com perdas de insumos caros. A gente já nota a presença aqui do seu Tássio, a gente vai iniciar a nossa conversa com ele. Adicioná-lo. Muito grato a todos que já estão presentes aqui na live. A gente iniciar nosso papo. Opa, Tássio. Boa noite, Mário. Boa noite a todos aí que estão acompanhando aqui a gente. Boa noite, amigo. Boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Muito grato por ter aceitado aí a conversa, a nossa live. Sua presença aqui é uma honra para todos nós e espero aí ser mais uma noite da gente estar levando conhecimento principalmente a respeito desse assunto que é sobre o controle da mosca das frutas para os produtores rurais, seja da região do Vale de São Francisco ou de outros estados do Brasil. Ok, Mário. Nós que agradecemos aqui pelo convite para poder participar dessa live aqui e trazer um pouquinho das informações, né, e das broncas que a gente enfrenta aqui no Vale de São Francisco com essa mosca da fruta. Maravilha. Inclusive, eu conheço aí a região, eu trabalhei no Jornal à Tarde por 6 meses aí na região, depois fui transferido para Eunápolis e conheci bastante aí o Vale do São Francisco, a região de Juazeiro e Petrolina. Show de bola. As plantações vinícolas também, fui bastante na região do Salitre. Bem legal, é uma região que eu guardo muitas boas lembranças e tenho boas amizades. E para a gente iniciar nosso papo, Tássio, eu quero saber sobre o histórico da mosca das frutas aí na região do Vale do São Francisco. Saber se ela sempre foi uma preocupação para os produtores. Então, Mário, na verdade a mosca da fruta ela iniciou com a exportação, né? A nossa problemática com a mosca da fruta. Isso principalmente com o mercado americano, porque lá naquele país eles investiram muito pesado para extinguir, para exterminar esse tipo de praga, essas moscas que nós temos aqui no Vale de São Francisco. Então, com isso, né, começou-se a criar essas exigências de mercado para que essa praga não venha voltar a atingir lá o mercado americano e outros países que a gente exporta, né, a fruta aqui do Vale de São Francisco. Né, só para que você entenda, foi quanto mais ou menos? Só para que você entenda, o Vale de São Francisco hoje ela é responsável por aproximadamente 99% das exportações de uva do Brasil e aproximadamente 86% das exportações de manga de todo o Brasil. Isso, essa fruta ela está concentrada aqui na região do Vale do Submédio de São Francisco. Tá? Então, para a gente atender todos os mercados, a gente precisa estar se adequando às exigências de cada destino, né?
Então, a mosca da fruta foi uma das principais exigências implantadas na época da abertura do mercado americano, né? Isso há 30 anos atrás, aproximadamente, né? Quando a gente começou a instalar começou a efetuar o monitoramento da mosca da fruta aqui no Vale do São Francisco, começou-se a fazer a questão do tratamento hidrotérmico para que essa mosca não viesse sair daqui. Se viesse sair, não saísse com vida para até chegar ao destino final. Então, iniciou mais ou menos isso aí. Existem algumas regras, né, plano de trabalho que a gente precisa seguir para que a gente consiga atingir esses mercados. Né? E só para você ter uma ideia, eu vou falar um pouquinho sobre o monitoramento. O monitoramento da mosca da fruta aqui na região funciona da seguinte forma. A cada 10 hectares, você precisa ter uma armadilha chamada Jackson, que essa é uma armadilha que vai atingir diretamente a Ceratides captata, que é a mosca que nós temos com maior população aqui no Vale do São Francisco. E temos aí uma armadilha Maxfield, que aí vai atrair a todas as outras variedades de mosca para que a gente possa ter uma ideia de amostra, né, de quais tipos de mosca a gente tem ali no campo. Feito isso, o técnico ele visita o campo pelo menos uma vez por semana e ali ele vai contar quantas moscas tinha naquela cartela daquela armadilha, quantas moscas foram capturadas. E com isso aí a gente gera um índice chamado MAD, que é mosca armadilha dia. Então, com esse mosca armadilha dia, a gente consegue, né, responder ao mercado importador como é que está a população de mosca naquela região. Então, com isso, com esse MAD, a gente consegue atingir o mercado. No caso do mercado americano, o MAD não pode ser acima de 1. Quando ele atinge a pontuação 1.0, aquele pomar que foi identificado com esse índice MAD, ele passa por um período de bloqueio, e aí só depois que ele baixar aquela população que ele vai voltar a exportar manga para esse mercado americano. Pedir só, por favor, você repetiu o nome, é Madman, você falou? MAD, mosca armadilha dia. Ah, certo, MAD. Entendi, compreendi. Isso. Aí ele é feito em que fase da produção? Olha, qualquer cultura tem uma produção. A exigência do uma época certa de fazer? A exigência do mercado é que você inicie o monitoramento com 6 meses de antecedência do envio da fruta para o mercado, para o destino. Então, antes de você colher a fruta, você tem aí 6 meses de antecedência para poder iniciar o monitoramento da mosca da fruta. Né? E, assim, eu acho que essa questão da monitoramento, ele vai atingir vários mercados. Eu exemplifiquei um pouco o mercado americano, que além do monitoramento da mosca da fruta, executa um trabalho de hidrotérmico, que é um trabalho de pré-embarque. Então, antes de você embalar sua fruta para encaminhar para o destino final, você precisa emergir ela em um tanque de água quente, né, controlado, com temperatura controlada, e isso aí tudo é emitido certificado, um relatório fica à disposição do governo importador, para que a gente venha atingir uma temperatura tal que a mosca aquela mosca da fruta não aguenta essa temperatura e ela morre. Ou seja, se a gente for exportar a praga, ela vai chegar lá morta, né? Isso é exigido para o mercado americano, mercado japonês, mercado sul-coreano, sul-africano, Argentina, Chile, todos esses países que não possuem essa praga lá exigem esse tipo de tratamento por parte do Brasil. No caso, é só o Brasil que passa por esse problema ou em outros países da América Latina também ocorre? Todos os países. Por exemplo, o Peru, o Equador, o México, todos os países que detêm essa praga lá, ele precisa passar por esse processo para poder exportar para esses mercados exigentes, né? Entendi. Você falou aí, então é o mesmo nível de exigência que tem para os Estados Unidos e da União Europeia ou também do mercado asiático com relação ao Brasil, com relação aos outros países que têm também essa mosca das frutas, o nível de exigência é o mesmo, é isso? O nível de exigência é o mesmo. No caso da União Europeia, essa questão da mosca da fruta começou recentemente. A gente está no segundo ano que a mosca da fruta passou a ser uma preocupação lá para o continente europeu.
Isso por quê? Porque houveram algumas, são várias versões, mas né, aqui chegou para a gente aqui, é que lá no, a União Europeia estava com um problema, né, com a África do Sul, problema comercial lá com a África do Sul, que estava mandando muita fruta com mosca da fruta. E com isso Certo. a União Europeia resolveu, né, baixar uma regra para não atingir diretamente a África do Sul, né, baixou uma regra para todos os países que queiram continuar exportando fruta para a União Europeia, ou seja, países que tivessem na sua região como é o nome, que tivesse na sua região moscas das frutas que não fossem de origem europeia, a partir do ano passado, né, passasse a fazer o monitoramento da mosca da fruta para identificar se tem ou não a mosca. Caso tenha, passa pelo hidrotérmico, que é aquele outro processo de cozinhar a manga, e aí você vai conseguir atingir esse mercado. Então, na verdade, o mercado europeu ele passou a ser até mais exigente do que o outro mercado que já exigia antes, que era o americano, o japonês e outros mercados, porque o índice MAD deles é zero. Então, assim, o que é que permitiu que a gente conseguisse continuar exportando? É que a variedade de mosca que nós temos aqui já veio de lá, que é a mosca média, a mosca do Mediterrâneo, mais conhecida como Cerathites captata. Então, essa variedade de Certo. mosca nós temos bastante aqui. E lá eles também já têm naturalmente que veio do Mediterrâneo. Então, a nossa sorte, a sorte do Brasil, né, o tipo de mosca que nós temos aqui. Porque se nós tivéssemos, por exemplo, a Anastrefa fraterculus ou a Anastrefa grantis, aí sim seria um gargalo muito grande que a gente iria enfrentar em 2019 com essa nova barreira que foi criada, que foi levantada pela União Europeia. Certo. Desde 2009 você falou agora, né? Essa barreira da União Europeia. Isso, começou em 2019, diante dessas circunstâncias que eu lhe passei. Até então a gente não tinha nenhum tipo de exigência de Entendi. monitoramento para a mosca da fruta, nem tampouco tratamento hidrotécnico para exportar manga ou uva para o mercado americano. Ou mercado europeu, perdão. Entendi. E quais são os danos que ela causa nas frutas, Tássio? Bom, primeiro, a mosca ela vai colocar ovos dentro da fruta e aquilo ali vai causar uma podridão. Então você vai descartar 100% da sua fruta. O prejuízo é bem considerável, né, se você for para o campo fazer uma conta. Esse é a principal atuação dela, destruir a fruta. O pessoal já está enviando pergunta aqui para a gente, eu vou emendar logo. Também tem o programa de controle biológico com a Biofábrica. Está perguntando se entrou em desuso ou desinvestimento da Não, Cebolicultura Brasil. A pergunta aqui. o que acontece? A Vale Export, no início do programa do monitoramento aqui na região, foi a pioneira, né, na execução dessa técnica aí de monitoramento da mosca da fruta. Né? Só que aí, com o tempo, os produtores, junto com o Ministério da Agricultura, entendeu que a mosca média, que é a biofábrica que é detentora da prática do inseto estéreo, do método do inseto estéreo, né, viesse se instalar aqui na região para que ela pudesse fazer não só monitoramento, mas também combater efetivamente aqui a praga instalada no Vale São Francisco. Então, aqui, o que acontece com relação a essa técnica do inseto estéreo? Hoje nós temos aqui população de mosca consideravelmente alta, se você for analisar, né, a população exigida para você lançar a mão da técnica do inseto estéreo. Por quê? Porque o inseto estéreo, na verdade, ele vai ajudar você a manter uma população baixa. Não é que ele vai exterminar a mosca, ele vai manter a população baixa. Então, se você não tem uma população mínima aqui na região, você não vai conseguir, né, fazer uso do inseto estéreo com a eficiência que ele promete. Então, e outra, a gente está aqui numa região que ela não é 100% controlada. Nós temos aqui produtores que fazem o monitoramento da mosca da fruta, né? Porém, o seu vizinho termina por não fazer esse monitoramento da mosca da fruta. Então, ou seja, essa questão do inseto estéreo termina ficando inviável. Como é que eu vou aplicar só no vizinho ou só na minha propriedade e o meu vizinho, que não tem a mesma preocupação, não aplica? Isso termina caindo por terra, né?
Fica ruim, né? Isso é inclusive um outro tema que a gente. Eu conversei contigo, né, antes da gente iniciar a nossa live, sobre uma proposta de projeto de lei, né, para fazer com que o controle da música das frutas seja uma obrigação de todos os produtores. Como é que está essa questão? E como é que você analisa também se, na sua opinião, se isso tem que ser feito ou não? Olha, Mário, veja bem, há quase 2 anos atrás, nós fizemos uma reunião aqui na Vale Export, convidamos um deputado estadual da Bahia e outro do Pernambuco, e apresentamos a problemática da mosca da fruta. Porque, assim, o cara que produz a fruta aqui, que vai direcionar para a indústria, ou que vai para ter algum outro destino que não seja consumo in natura, ele não está preocupado com mosca da fruta. Então, nós convidamos esses deputados aqui na região, aqui na Vale Export, apresentamos a eles a problemática aqui do Vale de São Francisco no tocante à mosca da fruta e os prejuízos que isso vem causando à região, né, sem uma solução. Então, a gente todo ano investe milhões aqui para combater a mosca da fruta, porém, a gente não consegue resolver o problema, a gente fica aqui enxugando gelo. Então, nós convidamos esses deputados com a seguinte proposta, que eles criassem leis, né, em ambos os estados, não só em um ou em outro, mas nos dois, porque aqui a gente está aqui, como você já conhece a região, Petrolina e Juazeiro, são duas cidades vizinhas ligadas por uma ponte. Não adianta eu criar uma lei no estado e deixar o outro descoberto, porque a mosca ela atravessa a ponte também. Então, a gente vai estar controlando de um lado e aumentando a população do outro. Então, a gente vai continuar enxugando gelo. E com essa reunião surgiu, né, já no lado pernambucano, já avançou bastante, já criou essa lei, já existe essa lei, né, mas aí veio a pandemia, engessou muitas coisas lá no estado pernambucano, né, mas essa lei já existe do lado pernambucano, a gente ainda não teve a mesma resposta do lado baiano, mas o ideal seria que nós tivéssemos aqui na região do Vale de São Francisco uma lei que realmente obrigasse a todos os produtores de frutas hospedeiras de mosca da fruta, né, passasse a ser obrigatório aí o monitoramento da mosca da fruta. Você falou aí que no caso do Pernambuco já está mais encaminhado. Como é que está? Já está valendo mesmo ou está na proposta? A lei já foi criada, já foi promulgada, já está assinada, já está tudo ok. A questão é que com essa pandemia não se conseguiu se estruturar para fazer a coisa acontecer. A gente tem já a deficiência das agências estaduais, tanto a DAB como a Dagro, né, que a situação realmente é bem complicada. As agências não conseguem dar a resposta que a gente precisa por falta de estrutura, né, tanto estrutura física como estrutura de pessoal, quadro de pessoal. Mas, assim, a lei do lado pernambucano ela já está assinada. Já existe essa lei do lado pernambucano. Tássio? Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Tua voz falhou. Eu tô te ouvindo bem. Eu não tô conseguindo te ouvir. Você me ouve? Dá um joinha se tu estiver me ouvindo. Tá ouvindo? Tua voz tá falhando. Tá me ouvindo agora? Melhorou? Deixa eu ver. Eu não tô conseguindo ouvir nada. Eu vou fechar e vou abrir de novo, tá certo? Beleza. Quer que eu saia e entre de novo? Então? Fechar aqui só o teu só. Peraí. Pra mim não tava chegando nada. A Emerson tá falando que tá bom o áudio aqui. Pra mim não tava conseguindo ouvir nada. Deixa eu tentar aqui de novo. Estabelecendo mais uma vez a conexão. Me escuta agora? Agora sim, agora eu tô escutando. Beleza. Então, pessoal, se tiver alguma dificuldade também pode avisar, viu? Que a gente tenta melhorar. Ou seja, resumindo, o lado pernambucano, né, já tem uma lei. Tá me escutando agora? Pode falar. Pronto. O lado pernambucano, ok, tem uma lei, porém não sei como é que tá a aplicação dessa lei, porque foi junto com a pandemia que isso aconteceu. E eu não sei se a agência estadual conseguiu ficar pronta para fazer valer
essa lei que foi criada, né? Você tem o número aí da lei para depois eu dar uma pesquisada, Eu Tássio? não tenho Ou ela a aqui. autoria, deputado, Eu não tenho ela aqui, mas eu tem posso ela aí? conseguir. Certo. Tranquilo. É para depois eu vou para fazer a postagem no blog e aí eu quero acrescentar, colocar até a íntegra dessa lei, se for possível. Perfeito, perfeito. Se encontrar ela aqui, eu mando para você já já o número dessa lei. Certo. No caso da Vale Export, ela desenvolve esse projeto junto aos produtores que são associados ou também os que estão fora, no caso da associação, né? Não, na verdade, Você falou que tem preocupação com o pessoal que não exporta. sim, na Como é que verdade, é? a Vale Export é o seguinte: a Vale Export é uma associação de produtores e exportadores que trabalha de forma institucional. A sua atuação é mais institucional aqui no Vale de São Francisco. Né? A Vale Export ela é signatária de programas de exportação de frutas. Por exemplo, eu vou citar um pouco mais o exemplo do mercado americano. Né? Nós temos um plano de trabalho assinado entre Vale Export, né, o Ministério da Agricultura brasileiro e o Ministério da Agricultura americano, onde lá tem todas as regras que vai reger, né, essa relação entre Brasil e Estados Unidos no tocante à exportação de manga do mercado americano. É só para você ter uma ideia, Mário, anualmente a gente traz aqui para a região algo em torno de 15 inspetores mexicanos, né, para que eles possam acompanhar o tratamento hidrotérmico e o monitoramento da mosca da fruta que é executado aqui no Brasil antes da fruta ser despachada para o mercado americano. Tá? Então, a Vale Export, ela como associação representativa aqui do Vale de São Francisco, ela para que você possa ter acesso a esses mercados, você tem que estar ligado, né, à nossa associação. Tá? Entendi, entendi. Certo. Aí, no caso, então, os outros produtores que não são ligados, esse que você falou que preocupa mais, no caso, que não faz o programa de controle, eles são orientados por quem, assim? Como é que fica com eles? São, no caso, a DAB ou então algo de defesa sanitária aí de Pernambuco que deveria fazer esse trabalho? Aí fica a cargo das agências estaduais, que são as agências responsáveis por fiscalizar os produtores, né, de cada região. No caso, Certo. Pernambuco e Bahia, a DAB e a DAGRO, que são os responsáveis por fiscalizar. Porém, como falei, não tem perna, né, para conseguir rodar toda a área que nós temos aqui. Para você ter uma ideia, Mário, no Vale de São Francisco nós temos aí aproximadamente 120 mil hectares irrigados, né? Não só de frutas, outras culturas também. Porém, desse total, a gente chega a ter 12 mil hectares somente de áreas monitoradas. Então, assim, você vê que a porcentagem de produtores que participam de monitoramento é muito pequena ainda. Acho que a gente precisa evoluir bastante e já estamos evoluindo no sentido desse crescimento, porque o Sebrae tem feito um trabalho importantíssimo, né, que é trazer para dentro do seu Sebrae Tech a, essa questão do custo do monitoramento. Então, o produtor que quiser fazer monitoramento de mosca da fruta, o custo para ele está saindo a zero, porque o Sebrae está bancando uma parte e a CNA, né, também está bancando o restante que faltava. Ou seja, o custo para se fazer o monitoramento da mosca da fruta, Mário, aqui na região do Vale do Submédio de São Francisco, hoje é zero. Eu não sei até quando o Sebrae vai bancar isso aí, mas atualmente, para se fazer monitoramento aqui, o custo é zero para o produtor. Os produtores deviam estar chegando junto mais então, né? Já que não está tendo custo. Pois é, impressionante, Mário, que a turma, que os produtores, eles sentem prejuízo, né? Nunca contabilizaram quanto é que está dando de prejuízo, mas eles sentem prejuízo no campo porque vê a fruta apodrecendo, tendo que jogar fora, mas eles não fizeram a conta, né, de quanto eles estavam perdendo com aquela fruta que estava sendo jogada fora. Então, acho que a gente começou a fazer algumas ações aqui na região, exatamente mostrando, né, onde é que estavam alguns prejuízos que ficam escondidos na produção, para que o produtor tomasse um pouco mais de consciência, então assim ele pudesse, né, fazer esse monitoramento e combater a mosca em geral. Na verdade, para a gente conseguir controlar uma região como essa daqui, né, nós temos algumas ferramentas prontas,
no próprio âmbito do Ministério da Agricultura, que é uma PEC que foi criada lá pelo Ministério da Agricultura, que era exatamente para combater a mosca da fruta a nível nacional. Então, se essa é um plano de ação, agora eu esqueci a terminologia que eles utilizaram lá, mas é um plano de ação regional. Você cria barreiras em algumas porteiras, você fecha geograficamente essa região e aí você consegue controlar melhor, né? E isso já está amparado lá pelo Ministério da Agricultura, né? Infelizmente, politicamente foi feito o trabalho, né, de como fazer o controle, mas não foi feito o trabalho de como fazer isso funcionar, né? Quanto seria o custo de fazer um plano como esse funcionar aqui na região do Vale de São Francisco, e está parado. Existe lá um plano de ação criado pelo Ministério da Agricultura, porém a gente não consegue utilizar ele. Vou procurar também fazer a postagem no blog para ver o que o pessoal diz, né? Ver como é que tá para fazer andar esse projeto aí. Agradecer a presença aqui de Tiara Ribeiro, a diretora do Senai Fruticultura. Tem um comentário aqui, a fruticultura do Vale do São Francisco, muito bem representada pelo Tássio. Parabenizando o seu trabalho aí. E tem grato, Tiara, pela presença também aqui na live. A gente já fez uma live com ela bem legal também sobre a fruticultura no oeste da Bahia. E ela comentou também sobre a fruticultura aí na região. E tem um comentário da Policultura Brasil falando aqui que a minha impressão é que depois do fim desse programa da mosca média, esse problema da mosca das frutas aumentou mais. Você concorda com isso, Tássio? Não, veja bem, na verdade, antes da mosca média assumir o monitoramento da mosca da fruta, né, como eu falei para você, a Vale Export é quem fazia, né, esse monitoramento. Naturalmente, quando você faz uma mudança de gestão de um programa entre instituições, você termina tendo aqueles que escapam, né? Então, assim, eu não passaria a culpa diretamente para a mosca média. Eu acho que isso foi mais um ajuste, né, de mudança de gestão. Mas houve realmente, sim, uma redução bem considerável à área de produtores que faziam monitoramento antes e depois. Entendi. No caso dos tipos de controle, você falou que o pessoal usa mais a armadilha aí. Sim. E controles químicos também são utilizados ou não? Sim, o pessoal utiliza, veja bem, no caso do monitoramento, quando você efetua esse monitoramento da mosca da fruta e você atinge um MAD de 0,5, a gente chama de gatilho para você acionar o SMR, que é o Sistema de Mitigação de Risco. Então, esse SMR está previsto lá, né, alguns produtos químicos que você vai poder aplicar para poder reduzir a população da mosca da fruta. Existem também alguns produtos que são utilizados aí no campo para poder atrair a mosca para a armadilha, né? Mas isso são coisas distintas. Ficou mudo de novo. Ficou mudo de novo, amigo. Deixa eu reiniciar aqui a nossa conversa. Só falou existe, aí eu vou repetir. Vou pedir para você repetir, por favor. Peraí. A gente vai iniciar nossa conversa com o Tássio aqui, pessoal. Deu um probleminha aqui rapidinho. Ele fica mudo, eu não consigo ouvir. Fica mudo não, o áudio dele para mim não tá vindo. Peraí. Vou pesquisar aqui. Tô conectando de novo aqui com ele. Pronto? Voltou? Voltou. Pronto. Então você falou que existe aí dentro das regras de monitoramento um gatilho para você aplicar o SMR, que é o Sistema de Mitigação de Risco. Esse gatilho é o MAD, como eu já comentei anteriormente, o MAD que a gente calcula de acordo com a quantidade de mosca lá na armadilha. Então, esse MAD chegando a 0,5, a gente entra com a medida de supressão, que são defensivos químicos, para baixar a população de mosca na área, tá?
Então, a forma Certo. de controle, né, na verdade, é essa: é a aplicação do SMR. Isso está previsto já dentro das regras de monitoramento aqui que foi elaborado pelo Ministério da Agricultura. Entendi. Aí, você falou também, né, antes da gente fazendo o teste, falou que um dos maiores problemas também, no caso, é esse limite, né, da LSMR, no caso, para fazer exportação. Esse limite, o pessoal lá está muito exigindo, tá muito exigente com relação a isso. Qual que é o problema real a respeito? No caso que isso vai variar de acordo com o mercado. No caso do continente europeu, que é a novidade do momento, o MAD passou a ser zero, tá? Ou seja, se você tiver na sua área uma mosca dessa que eles não querem que esteja lá, que são moscas de origem não europeia, então essa fruta ela não pode ser exportada para o mercado europeu, certo? Se você quiser exportar essa fruta, você tem que passar pelo tratamento hidrotérmico. E aí exige um investimento considerável dentro do seu packing house para que você venha conseguir exportar essa fruta, tá? Isso não era exigido em 2018, passou a ser exigido em 2019. Se você não quiser fazer o monitoramento da mosca da fruta e quiser exportar para esse mercado europeu, então você vai direto para o hidrotérmico. Não faz o monitoramento, vai para o hidrotérmico, garante que a mosca vai chegar lá sem nenhum prejuízo, sem nenhuma praga quarentenária, né? E assim funciona Entendi. para outros países. Mercado americano, a mesma coisa, só que lá tem um índice maior. Lá o índice é até 1. Até 1 eu posso estar mandando a minha fruta para esse mercado de destino. Entendi. Tiago Firmato, ele mandou a lei aqui pra gente, a lei número 16.852, de 3 de abril de 2020, bem recente. Bem recente. É a lei que estabelece a obrigatoriedade do monitoramento e controle da mosca das frutas por produtores rurais para o estado de Pernambuco. Muito grato, Tiago. Você tem enviado aí, muito Perfeito. útil. A gente está formando essa lei aqui que eu nem nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar. Essa lei, ela E foi. Tiara, Nós tivemos a participação do deputado Antônio Coelho, que deu total atenção a esse assunto e foi o responsável por apresentar a proposta de lei na Assembleia Legislativa aqui do Estado de Pernambuco. Queria que aqui na Bahia, sabe quem é? O deputado que está com essa lei? como era o nome dele, rapaz. Agora deu um branco aqui, não lembro o nome dele não, mas eu tenho o nome dele aqui. É, tranquilo. Tiara que está perguntando como as fazendas estão se adaptando às exigências de biossegurança causadas pela pandemia. Doutora Tiara, obrigado aí pela sua presença. Mais uma vez, só enriquecendo aqui essa live com o Mário Bittencourt. Doutora Tiara, veja bem, o nosso desafio aqui é muito grande, né? A pandemia ela veio, né, para todo mundo nesse momento e o Vale do São Francisco não ficou de fora. A diferença do nosso setor é que nós somos considerados um setor que emergencial, diria, né? Ou como é que se diz? Que não pode parar. Nós somos um setor que não podemos parar. Então, com isso, a gente vem conseguindo fazer as nossas atividades normais de produzir, de beneficiar e de exportar. Né? A gente teve algumas paralisações, como, por exemplo, exportação de fruta via aérea. Então, o modal aéreo deixou de funcionar. Mas todo o resto, todo o resto da cadeia, né, continuou em seu pleno funcionamento. Nós tivemos alguns custos que foram agregados nisso, né, porque nós tivemos que comprar EPIs para funcionários que antes não era necessário, agora passou a ser. Sanitização de ônibus antes e depois de entrada de cada funcionário para transporte até as fazendas, uso de álcool em gel, uso de máscara, ou seja, tudo isso, né, foram custos que foram agregados aí à nossa produção, né, nesse ano 2020. Então, assim, eu diria para Entendi. você que a pandemia ela não atrapalhou tanto o setor produtivo aqui do Vale de São Francisco. O pessoal do Senai Fruticultura informou aqui que é Eduardo Salles, o deputado da Bahia, que está com essa demanda.
Eduardo aqui Salles. na... Não, quem veio aqui na Vale Export na época não foi o Eduardo, mas o Eduardo é um guerreiro forte que sempre levanta a Esse bandeira secretário, dos produtores aqui do Vale de São Francisco. E eu acho que ele poderia nos ajudar muito para que essa lei pudesse vir ser promulgada aí na Bahia também. E assim, a nossa ideia de juntar os dois deputados é que a lei ela pudesse ser igual nos dois estados, para que a gente pudesse ter aí, né, realmente dois estados caminhando de mãos juntas no combate à mosca da fruta. entendi. Tem um deputado aí também, estadual Zó, né? Eu não sei se ele é atuante muito na área da, da agricultura, do agronegócio, mas eu lembro que ele é de Juazeiro, né? Já Tem, eu conversei com ele algumas vezes. já ouvi falar no Zol também. Eu não tenho muita proximidade, mas ele não foi envolvido nesse processo. Não, né? Não. Então, aí, com relação à questão de exportação, você comentou aí que reduziu um pouco por conta dessa pandemia, no caso das exportações via aérea, mas ainda continua ou já retomou? Como é que tá? Veja bem, quando começou a pandemia, os voos deixaram de acontecer, né? Logo em seguida, alguns voos voltaram a acontecer, porém o custo do frete muito alto, então isso inviabilizou o escoamento da fruta via aérea, né? Agora, nesse momento, a gente já consegue exportar via aérea, a gente já está exportando para a Coreia do Sul, né, para Japão, a gente está conseguindo atingir aí esses mercados com a exportação via aérea. Porém, Mário, esse modal ele é muito pequeno se a gente for contabilizar toda a exportação. Isso representa só 7% de todo o volume que é escoado aqui pela região. Então, houve redução, Entendi. mas não tão representativa. Hoje, esse ano, o nosso principal problema foi mais chuva. Ocorrência de muita chuva aqui na A região. chuva, no caso, deixa a uva, principalmente, né, com a qualidade cai um pouco, fica mais aguada, né, vamos dizer assim, né? Exatamente. E praga, né? A gente tem poucas moléculas hoje registradas que conseguem combater, né, de forma eficaz algumas pragas que nós temos aqui, principalmente na uva. O mildiu fez festa esse ano aqui no Vale de São Francisco. Miltio, você O falou? mildiu, que é uma praga que dá na uva. Ah, Então, isso certo. Não, aí acabou com o sonho de muito produtor de uva no Vale de São Francisco esse ano aqui. certo. E assim, o pessoal tem conseguido também, ainda com essa questão de perca da qualidade, fazer a comercialização, a exportação, ou isso aí também, no caso da uva, teve que reduzir? Então, a nossa, nós tivemos uma redução nas exportações de manga e uva esse ano, no primeiro semestre, que representou algo em torno de 25%. Se você for comparar os 6 primeiros meses aí do ano de 2019. Isso se deu exatamente em decorrência das fortes chuvas, né, que caíram aqui no Vale de São Francisco. Claro que a pandemia ajudou um pouco, termina ajudando um pouco, porque você fecha restaurante, você fecha empresas grandes que compram frutas para abastecer ali, né, os seus funcionários. Então, tudo isso aí você termina reduzindo um pouco o consumo. Então, com isso, a demanda diminui, você fica com sua fruta parada. Porém, a pandemia não foi o principal gargalo aqui esse ano na exportação. Tá? Foi mais a questão da Entendi. chuva que terminou prejudicando a qualidade da fruta que não pôde ser exportada. Eu vi no caso o Rio São Francisco, ele chegou a 93% do volume. Eu estava acompanhando aqui, inclusive a gente fez as notícias, né, a respeito do alertas que a chefe sempre me envia a cada 15 dias e agora deu uma reduzida. Se não me engano, está 86% do volume em Sobradinho. Tem sim, Eles estão pode eles falar. estão soltando mais água do que recebendo agora, né? Então, é Aham, natural que agora comece a descer um pouquinho essa porcentagem do rio aqui na barragem de Sobradinho. entendi. Tiago Firmato, ele mandou aqui a informação sobre, na ocasião que teve, né, a reunião na Vale Export pela Bahia, foi o deputado Tiago Corrêa e pelo estado de Pernambuco o deputado Antônio Coelho. Exatamente. Complemento.
grato. Exatamente, foi o Tiago Corrêa que esteve com a gente aqui em Petrolina. Então, e também, Mário, a gente convidou os secretários de Agricultura, tanto da Bahia como do Pernambuco, né, para que eles pudessem entender e nos ajudar, e ajudar os deputados, e ver e encontrar uma solução de a gente, né, bater de frente aí com essa mosca da fruta. Realmente essa questão da obrigação chega a ser polêmico, né? Eu creio, assim, mas é algo necessário, né? Entendo também que sendo feito algo com o diálogo e mostrando a necessidade, a importância, é algo que todo mundo vai ganhar, né? Eu entendo também. Sim, eu entendo o seguinte, mosca. Eu entendo o seguinte, Mário. Eu acho que mosca, ninguém quer comer mosca. Se você está trabalhando com fruta que você vai comer in natura, como é que eu vou querer uma fruta que tem mosca dentro? E eu vou um pouco mais além. O cara que está processando a fruta para fazer um suco, ele vai fazer. O cara que vai tomar o suco, ele quer saber se ali dentro tem mosca. Se ele tiver ideia que ali dentro tem mosca, ele não vai nem triscar naquele suco ali. Então, assim, eu acho que é uma consciência que precisa ser geral, de todos os produtores do Vale de São Francisco, né? Não só do Vale, eu acho que de qualquer região, né? Eu acho que mosca não, ela tem lá a sua utilidade em algum momento, mas não na produção de frutas aqui no Vale de São Francisco. Acho que é uma campanha, talvez, de divulgação também desse programa do Sebrae, o projeto, né? Que faz com que o produtor não tenha custo para fazer o controle. Acho que talvez seja interessante também estar fazendo uma maior divulgação. Perfeito. Né? Acho que tem um comentário aqui de Túlio Lustosa, deve ser. Acho que ele está falando seu irmão. Ele está falando que o mediu, né, sofreu uma mutação e atacou uma videira quase resistente. Né? No caso, foi a Vitória BRS. Aproveitar essa pergunta dele para saber sobre as variedades que são desenvolvidas. No caso das frutas mesmo, em geral. Nunca foi desenvolvida nenhuma variedade a respeito de ser resistente à mosca das frutas ou ter algum controle biológico mais efetivo? Não, Nunca teve. não, nesse sentido, não. A mosca, ela ataca tudo que você pensar. Qualquer variedade de manga, de uva, ela ataca tudo. Até um tempo atrás, nós não tínhamos preocupação de mosca com uva. Né? A mosca parece que não atacava, não gostava de uva até um tempo atrás. De um tempo atrás para cá, começou a gostar de uva também. Então, assim, e aqui na região a gente tem um oásis de produção de frutas, né? Ou seja, tem alimento sobrando aqui para as moscas poderem se proliferar. Então, assim, até o momento não existe nenhuma indicação de variedade de fruta que venha a ser mais resistente, né, à mosca da fruta. Nós temos aí são produtos, né, que estão sendo disponibilizados e registrados pelo Ministério da Agricultura, que vai nos auxiliar nessa redução de mosca das frutas. Né? Existem várias tecnologias hoje, né, que podem ser aplicadas, mas aqui no Brasil a gente precisa que antes seja aprovada pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa e pelo próprio IBAMA. Entendi. Túlio, no complemento aqui, ele informou que a questão da mutação do Midil foi informado pela própria Embrapa. Né? Acho que talvez uma outra live sobre esse assunto com o pesquisador da Embrapa seja interessante também. Interessante, sim, com certeza. Validar isso daí também. Então, assim, a questão dos contatos que existem sobre a produção da manga e da uva, principalmente, né? E com relação ao controle da mosca das frutas em outros países. Tem também, assim, na América Latina, que está sendo desenvolvido algum tipo de variedade que possa ser trazido, ou o problema que tem lá, por exemplo, no Peru, onde ocorre essa produção e tem essa preocupação também, é o mesmo que ocorre aqui? Você tem essa informação? Então, lá no Peru, eles fazem o mesmo trabalho que a gente faz aqui. Só que lá eles têm um pouco mais de sucesso. Lá, hoje, o Peru detém de área livre de mosca da fruta. Né? Serve de exemplo aqui para o Vale de São Francisco, para que a gente possa entender o que foi que eles conseguiram fazer lá, para a gente poder repetir aqui e aí tentar ver uma área que seja livre dessa mosca da fruta. Né?
Isso não só lá no Peru, mas tem outras regiões também que conseguiram, né, colocar áreas isentas de mosca da fruta, como lá no México. Lá eles têm regiões que são totalmente isentas de mosca da fruta e exportam livremente sem precisar nenhum tipo de monitoramento ou aquecer a fruta, que é o tratamento quarentenário antes de exportar. Mas o que eles fazem lá é a mesma coisa que a gente faz aqui. A diferença lá, o que está ocorrendo lá, pelo que eu entendi, pelo que eu escutei até hoje, é que lá eles conseguiram criar lei. Lá o cara que não faz o monitoramento da mosca da fruta, ele vai para a cadeia. Então lá eles conseguiram, em uma faixa, em um pedaço de terra lá, determinar que aquela área é livre de mosca da fruta. E isso é muito bom para uma região. Entendi. Então é um exemplo que tem que ser seguido mesmo, né? Criar lei para. Já está caminhando, né? Criar lei para tornar isso aí obrigatório mesmo, para facilitar a vida de todo mundo vai ganhar, né? Com Como o certeza. senhor falou. Com certeza. Na verdade, isso é uma briga da União, né? Eu acho que as instituições brasileiras deveriam encarar essa situação de forma mais séria, né? Mas o que a gente vê no Brasil, e eu acredito que é mais por falta de recursos, né, direcionados para isso, é um grande descaso. A gente está aqui correndo o risco de receber uma mosca chamada a mosca da carambola. Se essa mosca da carambola chegar até aqui essa região, além da gente parar de exportar, a gente vai deixar de mandar até para o mercado interno. E assim, não é coisa difícil de acontecer, não. A gente está aqui com duas porteirinhas ali para o lado norte do país, tentando segurar essa mosca lá, para que ela não venha chegar aqui ao Vale do São Francisco. A incidência dela está ocorrendo onde, senhor? Tem essa Na informação? região norte do país. Mosca da carambola. E no caso da Abra Frutas, né, que é uma grande parceira aí da Vale Export, ela tem se posicionado com relação a essa questão da música das frutas também? Sim, a Brafruta é a associação que tem feito um papel espetacular, né, à frente aí dos exportadores de fruta do Brasil, né, e nessa nova exigência que foi passada lá pela União Europeia, a Brafruta teve um papel importantíssimo para nos ajudar e tentar, né, costurar o acordo que a gente fez com a União Europeia para a gente continuar exportando a nossa fruta, né, lá para esse destino. Então a Brafruta nos ajudou bastante e tem nos ajudado e é parceira. A gente está aqui, né, todos os dias, quase todos os dias aqui, como se fosse um escritório. Com esse negócio de live, todo dia a gente tem um contato com o pessoal nessas reuniões virtuais. Mas a Abrafruta tem um papel importantíssimo aí no desenvolvimento do setor de frutas aqui do Brasil. Eu falei, eu achei importante o senhor ter falado isso, não perguntei com relação a essa questão da lei, de também até de chegar junto ao Ministério da Agricultura, para tornar essa questão da lei uma obrigação. Eles estão atuando também nesse sentido? Não, até o momento eles não atuaram nesse sentido ainda não, mas eles atuaram no sentido de trazer recursos para que os produtores pudessem efetuar monitoramento da mosca da fruta. Então a CNA, o recurso que a CNA aportou foi uma demanda levantada pela Abrafruta, né? E aí a gente conseguiu atender aqui a demanda dos produtores da região, até com a ajuda da nossa amiga Tiara. Certo. O senhor falou de uma porcentagem pequena, né, também, do pessoal que faz o monitoramento. O senhor tem essa quantidade de quantos produtores corresponde a essa porcentagem, mais ou menos? Eu não saberia lhe dizer quantos produtores, mas falando de área, né, a gente teria algo em torno de 10% só monitorada das frutas totais que nós temos aqui no Vale de São Francisco. É muito pouco para o que a gente precisa. Certeza. Falar um pouco sobre a questão de mercado interno. O senhor falou que o pessoal que não faz, né, mais o que consome, o comercializa internamente. No caso de ir para outros estados e também para
o próprio estado de Bahia e Pernambuco, não existe uma exigência maior com relação a isso? Isso é só lá fora? Existe Com sim, relação... existe sim. Por exemplo, para a gente exportar para a gente exportar não, para a gente enviar nossa fruta para alguns estados aqui do Brasil, a gente precisa emitir uma PTV, que é uma permissão de trânsito vegetal. Então, com essa permissão de trânsito vegetal, que vai garantir que aquela carga que eu estou mandando para um determinado estado não esteja contaminada com alguma praga que aquele estado, porventura, né, esteja controlando. Então, tanto o mercado interno como o mercado externo, né, tem exigência quanto a pragas, tá? Para o cara mandar uma fruta lá do norte do país aqui para o Vale de São Francisco, ele tem que emitir um documento dizendo que aquela carga não tem mosca da carambola, por exemplo, né? Senão ele vai trazer a mosca aqui para o Vale de São Francisco. Entendi. Assim, eu como consumidor, por exemplo, né, eu costumo ver muitas frutas, principalmente manga e umas frutas, tipo mamão também, com algumas pintas, né? Elas às vezes vêm com uma qualidade que eu, assim, comparando com as frutas que eu já acompanhei também, que vão para exportação, elas vão sempre limpas, né? Não tem uma pinta sequer. Eu fico até impressionado, parece que é fruta de brinquedo, vamos dizer assim, né? De tão perfeito que é. Assim, aí esse tipo de fruta que a gente vê muito em mercados grandes, inclusive, elas não passam por esse tipo de controle. Como é que é essa questão do consumo nacional que a gente tem visto, pelo menos eu, no caso? Eu não vou citar os mercados que eu mas mercados grandes, né, que a gente costuma ver essas frutas assim. No caso do mercado interno, a exigência em cima das nossas frutas aqui no Vale de São Francisco não é tão grande, porque nós não temos pragas tão exóticas que não estejam presentes em outras regiões. Então a gente exporta tranquilamente aqui pelo Vale de São Francisco. E nós temos uma estrutura que nos dá, né, essa possibilidade de trabalhar os mercados. Nós temos aqui as agências estaduais que emitem esse tipo de permissão de trânsito vegetal para atender essa demanda. Nós temos aqui o Ministério da Agricultura, que nos dá todo o apoio para que as coisas aconteçam aqui no Vale de São Francisco. E sem a participação deles, com certeza, aqui essa região não teria essa desenvoltura que nós temos hoje. Acho que é importantíssima a participação do MAPA e das agências estaduais. E falando um pouquinho de mercado interno, o Mário, é um mercado que a gente atualmente está começando a pensar. Porque, assim, até então, o produtor aqui da região só pensava em exportar. Ao auge, né, o que há para o produtor aqui é exportar. Né? Tanto que hoje a gente só exporta 25% do que produz. O restante vai para o mercado interno. Porém, esse mercado interno sendo trabalhado de forma muito, como é que eu diria, muito amadora, né? O mercado interno ele é trabalhado de forma muito amadora. Então, assim, um dos papéis que a Abrafruta está encarando agora é transformar também o mercado interno. A gente conseguir trazer valor, né, para a fruta que é comercializada aqui também no mercado interno. Porque a ideia que se passa é de que tudo que é bom a gente manda para fora. E o brasileiro come a fruta que sobra. Mas, na verdade, toda a fruta que é produzida aqui, ela tem qualidade. A exigência que é feita lá fora é que dá essa entonação, que dá essa diferença na fruta que é apresentada lá e que é apresentada aqui. Então, assim, eu acho que o mercado interno, né, para a região do Vale de São Francisco, ele é muito promissor. Nós temos muito que trabalhar nesse mercado interno, né, valorizar esse mercado interno para que a gente possa aumentar ainda, né, o que a gente produz hoje aqui no Vale de São Francisco. Hoje a gente produz algo em torno de 750 mil toneladas de manga, algo em torno de 250 mil toneladas de uva, né, e esse total aí, praticamente, Mário, eu diria para você, metade disso aí é trabalhado in natura, né? O restante você vai estar colocando aí para polpa,
alguma parte para cosmético. Uva eu diria para você que 100% in natura. Mas a manga ainda chega a entrar um pouquinho no mercado industrial. Mas eu acho que é muito pouco explorado, né, o mercado de frutas aqui internamente no Brasil, tanto de manga como de uva. Entendi. Essa quantidade que você falou é anual, né? Só para Isso é ficar anual, certinho. isso é produção anual. Entendi. Bom, a gente está chegando ao final da nossa live, faltar aqui uns 4 minutos para finalizar. Eu quero agradecer a presença do pessoal que está acompanhando a gente aí e agradecer também ao senhor. Dizer, né, que muitas informações que eu trouxe aí eu fiquei, de certa forma, surpreso, né? Principalmente essa questão de ter um programa do Sebrae, né, que é a custo zero e o pessoal mesmo assim não faz o controle. Também essa questão de que só 10% da área de produção também, só 10% dos produtores que fazem esse controle, né, é algo que realmente precisa ser mais divulgado, mais incentivado para que o consumo, tanto interno quanto externo, das frutas do Vale do São Francisco, que é o principal polo de produção de fruta no Brasil. Sim, Né? com Eu acho que certeza. trazer essa discussão, né? Eu entrei com uma mentalidade na live, estou saindo com outra, assim, com relação à importância desse tema. Sim, com Eu, certeza. Thiago, professor, eu achei importante, né? E por isso eu propus falar com o senhor live. Mas depois dessa conversa eu vi que realmente é algo muito mais importante, Não, que com precisa certeza. realmente ser criada essa lei e para tornar isso uma realidade como está acontecendo no Peru, né, de transformar a região aí, o país, uma zona livre, né, da música das frutas. Exatamente. Então, Mário, eu sei que que é pouco tempo para a gente falar desse tema. Uma hora, eu acho que a gente precisaria de muito tempo para falar sobre isso. Esse tema é muito antigo, né? Acho que a gente já fala de música da fruta há 30 anos aqui no Vale de São Francisco e até hoje a gente não conseguiu dar um destino a essa danada. Mas assim, eu acho que foi muito pertinente. Eu agradeço aí pelo seu convite. E a Vale Export, ela tem feito esse trabalho de tentar conscientizar os produtores, né, de levar essa informação de que o Sebrae tá pagando essa conta aí, tanto Bahia como Pernambuco. Isso aí a gente já fez também, né? E assim, a gente está aqui para isso. São mais fortes para a gente conseguir vencer essa batalha aí contra, né, essa praga da mosca da fruta. E assim, eu vejo uma perspectiva muito interessante, porque hoje, por exemplo, essa Abrafruta que foi criada lá em Brasília, ela começou muito forte, né? Atualmente nós temos o presidente dessa associação, o Guilherme Coelho, que é aqui da região. Então, assim, nós estamos Sim. muito esperançosos nessa atuação do Guilherme, porque ele é um conhecedor da nossa região, ele é um conhecedor da nossa situação. Então, lá em cima, com certeza, ele vai conseguir nos ajudar bastante e talvez a música da fruta seja um tema que ele com certeza, ele vai focar e trazer, né, a força que a Abrafruta tem aqui para a região do Vale de São Francisco. Maravilha. Tiago mandou um comentário aqui, o Sebrae e o Senar, projeto de monitoramento e controle da mosca Não, das frutas. Então é isso, senhor Tassi, muito grato mais uma vez pela presença do senhor aqui, grato a todos também que participaram, as perguntas, comentários, informações, complementos de informações, Tiara com o Tiago também, e a todos também que participaram. Deixo aqui também o meu canal aberto para a gente estar mais para informação e fazer uma postagem no blog e vou buscar esses órgãos também que precisam estar se manifestando a respeito desse assunto que é tão importante. Um abraço para o senhor, boa noite aí. Boa noite, Mário. Até mais. Boa noite a todos aí. Agradeço pela atenção. Boa noite, tchau, tchau.